Bom dia, hoje, quinta-feira, 23 de janeiro, estamos aqui em continuidade com os temas espirituais e vamos aqui hoje falar sobre conhecendo as artimanhas de Satanás. Antes vamos nos dirigir a Deus para que Ele venha dirigir esta palavra, nos dá sabedoria para a gente entender a sua mensagem. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe. Seja feita a tua vontade, meu Deus, para a gente entender tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos aqui com essa meditação e que tem como o texto básico de hoje que nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então, a gente temos que nos armar das armas espirituais de Deus para a gente conseguir vencer esse combate espiritual que tenta aprisionar nossa alma com os laços do pecado. E esse dia mau, ele vem para todos. Esse dia mau são dificuldades às extremas que nós enfrentamos. Portanto, temos que ficar firme. Temos que lutar com as armas de Deus. E depois de terminar a luta, continuar firme e já estar preparado para outra. Porque a guerra é contínua contra a nossa alma aqui. Enquanto estivermos em vida aqui, até o último suspiro, é uma guerra contínua. Temos que ser conscientes disso. Então vamos iniciar aqui a meditação. Nós vamos ler aqui agora a reflexão, a qual há mais de 2 anos, por aí mais ou menos, que Deus nos concedeu essa inspiração. E hoje vamos fazer uso desta palavra que Deus nos ensinou alguns anos atrás. Começando assim, com essa reflexão. Creio eu que uma das armas que o diabo mais usa é a palavra de morte, ou seja, a palavra que produz negatividade e dúvidas, seguida de setas de autocondenação. Temos que nos utilizar das armas de Deus. É o que nós temos lido há pouco tempo aqui em Efésios 6 e 13. As armas espirituais de Deus que nós temos que nos revestir dela, pois só assim nós vamos combater as setas. Setas é dardos que o diabo lança de forma espiritual, em forma de pensamentos, para provocar dúvida, para provocar ódio, para provocar desejos malignos e até autocondenação. Então, a gente temos que estar muito atento, ligado com Deus, com o nosso pensamento, para com a palavra de Deus a gente
sempre rejeitar, para poder apagar esses dardos, esses pensamentos. Então, continuando aqui, nós vamos falar de 3 pontos, 3 maneiras que o diabo investe. 3 maneiras que ele investe mais, a mais, mas vamos nessa meditação falar apenas de 3. A primeira é seduzindo-nos com aquilo que mais nos atrai. A segunda é Satanás nos excita ao ódio e à ira. E a terceira, e iremos concluir, é palavras que provocam dúvidas para o erro. Então vamos para a primeira. Seduzindo-nos com aquilo que mais nos atrai. Então o diabo ele vai nos estudar, como nós temos falado em outras meditações, para saber aquilo que mais nos atrai, aquilo que é mais o nosso ponto fraco. E a gente vamos ler isto, e isso confere em Tiago 1,14, capítulo 1 e versículo 14 do livro de Tiago, Novo Testamento, já próximo de chegar ao livro de Hebreus e perto de chegar já próximo ao Apocalipse. Diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Foi assim que o diabo fez com Eva. Deus disse: de todos os frutos comerás, mas não daquele. Então, ela se aproximando, viu. Então, a pessoa começa a cobiçar. Então, o diabo vai estudando e percebendo aquilo que mais chama a atenção da gente e aquilo que Deus deu ordem para não fazer. E aí o diabo vai lançando as dúvidas, vai colocando investida para seduzir através daquilo que nos atrai. E nós, se não vigiar com os nossos olhos para aquilo que nos atrai, nos seduz, poderemos cair em um desses laços do mal para errar. Então nós temos que nos policiar muito. Se aquilo é fraqueza para nós, pode nos seduzir e nos enlaçar, então nós temos que nos policiar para não se aproximar de coisas que nos atraem e nos seduz. Segundo ponto, Satanás nos assedia ao ódio e à ira. E isso está escrito em Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Então é isso. Às vezes a pessoa é acometido de uma injustiça, de algo que lhe aborreceu, e a pessoa começa a se irar, porque ninguém nessa vida aqui quer perder ou ser aborrecido ou ser passado para trás por alguma coisa, que a pessoa logo vem um instinto de querer logo fazer justiça com suas próprias mãos e da sua maneira. E quando pensa que não, já está alimentando dentro do seu coração um certo ódio, uma certa ira. E licença. Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: olha, você pode até se irar, mas não alimente essa ira, não peque, não alimente ela para que provoque mágoa ou instinto de justiça, para você querer ter o ódio para com aquilo que lhe aconteceu através de alguém. Então, imediatamente
A gente temos que nos esforçar em nosso interior e pedir de coração, de alma a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixa eu ter ódio daquela pessoa. Me ajude a perdoar essa situação que aconteceu comigo. E aí você estará vencendo um dos dados do inimigo, provocando o ódio, porque ele sabe quando ele percebe, quando ele vê uma situação, ele vai provocar, vai incitar para o ódio. E isso acontece no nosso dia a dia. E nós temos que ser prudente, ser vigilante. Se algo nos aconteceu e que está provocando um certo aborrecimento em nós, imediatamente a gente tem que dirigir os nossos pensamentos a Deus. Levar os nossos pensamentos cativos a Deus, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5, que diz: levemos todo pensamento cativo a Deus. É isso que temos que fazer. Para concluir, terceiro ponto, palavras que provocam dúvidas para o erro. Gênesis capítulo 3, Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: a serpente, quem é essa serpente? É o diabo. E isso está escrito em Apocalipse, em Coríntios também, Deus usando Paulo, dizendo que a serpente era o diabo. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem, ele já colocou aqui uma dúvida. É assim que Deus diz: não comereis? Não. Não comereis de toda a árvore do jardim. Então ele já colocou aqui uma dúvida. Olha, Deus disse isso. Não, mas não é bem assim o que ele disse, não. Então o diabo é assim. Ele usa meias verdades. E através dessas meias verdades está distorcido a verdade de Deus para fazer a pessoa ter dúvida e errar depois. Então é isso, tomemos muito cuidado. E vamos concluindo por aqui com a oração. Santo Deus e Pai, há uma necessidade muito grande de nós colocar nossa mente em Ti, usar a palavra quando vier coisas que é para contaminar o nosso coração, provocar dúvida ou ódio, e a gente levar nossos pensamentos cativos a Ti, refletindo no que a Tua palavra diz, para a gente nos ater à Tua palavra e vencer os pensamentos, as situações que é de dúvida, de injustiça ou até mesmo de ódio, de ira. E colocar nosso pensamento em Ti para a gente rejeitar aquilo que poderá ofender, que poderá contaminar o nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. A gente tem que estar muito atento a tudo que vem na nossa mente e a excitações que vêm também para provocar e nos conduzir ao erro. Deus abençoe. Ótima quinta-feira. Que Deus nos proteja e nos livre de todo mal. E graças a Deus.